Juridiquês, juridiquês, juridiquês. Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Juridiquês, o podcast que traduz o direito para você. Aquele conceito difícil, juridiquês, que você não entende, não sabe como aplicar na vida real, a gente te ensina aqui de um jeito fácil. E o nosso programa hoje, eu aposto que vocês vão amar, né? Porque é uma curiosidade natural do ser humano é saber sobre direito penal. Quem vai preso, quando que vai preso, por que vai preso, o que é crime, o que não é crime. E eu sempre detestei na universidade, mas trouxe aqui um amigo querido que sabe muito sobre direito penal e processo penal. Queria cumprimentar aqui o professor Maurício Aing, ele que é professor universitário, por óbvio, e assessor jurídico do Ministério Público Federal. Então, ele trabalha com direito penal há muito tempo, de modo muito próximo. Coragem, né, Maurício? E gosta, gente. O pior é isso, ele gosta, né? Entende muito sobre. Maurício, obrigado por aceitar o nosso convite e traduzir um pouquinho pra gente hoje, um pedacinho, porque o direito penal é muito amplo, tem muita coisa, mas a gente vai traduzir um pouquinho do direito penal aqui no Juridiquês. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, foi um prazer aceitar o convite, né? Então, é um prazer rever a Jéssica, colega minha de muito tempo na faculdade. Não vou falar tempo aqui, tanto tempo, pessoal. Não é tanto tempo que a gente é jovem. Maurício, primeira coisa... Pessoal, assim, tudo que eu tô perguntando pra ele é que eu não sei também, porque eu sei zero de direito penal. O pessoal fala muito assim, crime, cometer um crime. O que é crime? Onde é que tá escrito que alguma coisa que eu faço é um crime ou não é um crime? Bom, Jéssica, crime, né, juridicamente seria fato típico, antijurídico e culpável. Isso eu decorei na faculdade. Isso é, todo aluno de direito sai decorado, né? Mas assim, para todo mundo entender, crime nada mais é do que uma conduta humana, uma ação ou uma omissão humana que seja proibida por lei. E que a lei dê uma sanção penal. Ficou fácil agora. Então, alguma coisa que eu faço ou que eu não faço, né? E que a lei diz que é proibido e que me penaliza por isso. Então, sanção... Primeiro termo que vocês precisam conhecer, né? Sanção. Sanção é pena, penalidade. Isso, pena. Exatamente. Então, veja, o direito penal, o crime, na verdade, ele vem proteger um bem jurídico. Uhum. E daí, quando o bem jurídico é afetado por uma conduta humana, violado, exatamente. Então, um bem jurídico importante, vida, patrimônio, liberdade. Então, o mais clássico dos crimes, o homicídio, matar alguém. O que na verdade, o crime faz? Proteger a vida. E como é que ela protege a vida, né? Ela sanciona quem viola. Diz para aquele que descumpre a regra, olha, é que nem castigar a criança, né? Isso. Se comer doce fora do horário, se mexer no que não pode, vai ficar de castigo. Exatamente. Então, a sanção nada mais é que um castigo. Quem que aplica esse castigo se eu descumprir uma lei? Hoje o direito penal é de exclusividade do Estado, né? Então, apenas o Estado, através do Poder Judiciário, seus órgãos, né? O Poder Judiciário vai julgar, a polícia vai investigar, o Ministério Público vai fazer a acusação, né? Então, é sempre uma questão pública, né, do Estado, que trouxe para si esse direito de punir, né? Não deixou mais o particular cuidar dessa violação, né? Então, qualquer um pode ser penalizado por um crime? Qualquer pessoa na nossa sociedade? Olha, no direito penal, a pessoa adquire a capacidade penal, a imputabilidade penal aos 18 anos, né? Ah, boa. Então, até os 18, se eu fizer alguma coisa que é considerada crime, eu ainda não sou plenamente capaz, não vou responder completamente por isso. Sempre é bom lembrar que não responde no direito penal. Mas nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que também tem medida socioeducativa a partir do menor que é adolescente, que completa os 12, né? Dos 12 ao 18, um menor que comete uma infração penal. Que daí certo? ele menos... Não, é a mesma coisa. Então, a infração penal é o crime, né? Então, um adolescente que comete uma infração penal, a gente não diz que ele cometeu um crime. A gente diz que ele cometeu um ato infracional. Boa.
certo? Na verdade, esse ato infracional é só um nome diferente para o crime. Porque ele é menor de idade. Isso, porque ele é e ele vai ter uma sanção que não é... A gente não vai chamar de sanção, a gente vai chamar de medida socioeducativa. Por que o nosso ordenamento entende assim? Porque entende que o menor, ele está em processo de formação. Então, mais importante do que eu aplicar uma sanção para o menor, eu preciso aplicar uma medida, o nome já diz, socioeducativa, que pode ir desde uma advertência até uma internação num local apropriado, que pode levar até 3 anos, né? Que não deixa de ser, de certa forma, uma reclusão, né? Uma coisa que as pessoas têm dificuldade para compreender, e é complexo, inclusive, para quem é do direito. No nosso país, hoje, nós temos milhões de normas vigentes, né? Então, a gente está falando aqui de crime. Dentro do direito, o crime fica dentro de um ramo que é o direito penal. Aí nós temos ainda outros ramos do direito trabalhista, civil, cada um dentro da sua atuação vai lidar com aquelas situações. Então, quando eu falo do direito penal, eu estou falando daquelas situações que eu tinha uma regra, o que eu podia e o que eu não podia fazer, o Estado me disse. E o Estado é o nosso gestor, né? Vamos dizer assim, de um jeito simples, é o responsável por organizar a vida em sociedade. No município, no estado ou no âmbito federal. Então ele diz, olha, essa conduta eu permito, essa eu não permito. Se eu fizer essa que não é permitida, eu tenho uma consequência. Se eu sou menor de idade, essa consequência não é tão gravosa, porque o menor ainda está em desenvolvimento. Mas se eu sou adulto, é crime e eu sou responsabilizado por isso. Sim, o ordenamento jurídico divide claramente, né, que o menor ele vai ter uma responsabilidade, mas a responsabilidade focada na reeducação dele. O maior, eu até gosto de dizer que o direito penal ele tem uma função, como disse, de prevenir a existência do crime, porque é o direito, talvez pelo medo, as pessoas às vezes não cometem um crime. No primeiro momento tem a pressão psicológica, né? Se eu fizer isso, pode ser que aconteça aquilo. Isso. Eu sempre digo assim, por que as pessoas cometem ou não cometem um crime? Uma infração penal? Isso é uma boa pergunta. Por quê? Tem pessoas que não cometem um crime pelo medo da sanção. É o direito penal funcionando na sua função de prevenção. Afinal de contas, às vezes a pessoa... E as pessoas podem não cometer o crime porque concordam que aquilo não deve ser realizado. Sim. Mas aí é uma questão de moral, de ética, não sei. Isso... Valores. Isso não foge ao direito propriamente dito, né? Sim. Então, agora, a partir do momento que a pessoa violou a norma jurídica, aí gera a sanção. É a consequência. Violou um bem jurídico, tem a sanção civil, sanção administrativa, e a penal vem como um último recurso. A gente trabalha muito essa lógica de que o direito penal tem que ser o último recurso. Por quê? Porque a violação ao bem jurídico não precisa ser só, e não é só crime. E não é só resolvida pelo direito penal. Muitas vezes ela nem deveria ser objeto do direito penal. Muita violação ao direito patrimonial não é crime. Por exemplo, se uma pessoa empresta um dinheiro para outra pessoa e ela não devolve, é crime? Não. Agora, se a pessoa pegar o dinheiro escondido no mesmo montante, é crime porque deve ser furto. Então, é uma escolha. Eu sempre digo, a infração penal, que a gente pode trabalhar como gênero... Então, o melhor é pegar emprestado e não devolver. Desculpa, gente. Não faço isso, foi só piada. Mas tem consequência civil, não tem? Sim, tem consequência civil. Não tem consequência penal. Sim. Então, veja bem, a regulação social, que colocou muito bem, que o Estado faz essa regulação social, o Estado o que faz? Escolhe quais bens jurídicos quer proteger, todos, pelo ordenamento jurídico, daí escolhe, qual eu preciso proteger pelo direito penal? Os mais importantes. Os mais importantes. Todas as condutas? Não, aquelas mais graves. Que vão gerar uma consequência mais danosa na sociedade. Exatamente, e aí essa é a lógica do direito penal. Então, qualquer pessoa maior de idade que comete alguma coisa que descumpra a regra do direito penal pode ser penalizado por isso. Mas e se eu fiz sem querer? Tipo,
matei alguém sem querer, se eu cometi um crime que eu não sabia que era crime, se eu até fiz o ato, por exemplo, me envolvi numa briga e queria só dar uns sopetões na pessoa e acabei, né, a pessoa veio a óbito. Pode acontecer, né? Então, o que acontece, sim, se eu não queria cometer aquele crime e acabei cometendo? Tem uma diferenciação? Sim, aí a primeira diferenciação que é importante fazer, que como regra geral, para ser crime, um dos elementos do crime, falando assim, é o dolo. Todo mundo talvez já tenha ouvido falar, cometeu um crime doloso. É comum, né? Ninguém sabe o que é, mas todo mundo repete. O que é dolo, né? O que é dolo, né? O dolo é consciência e vontade. O dolo é uma coisa muito simples de explicar para todo mundo. O que é dolo? Dolo é consciência e vontade. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo, eu tenho consciência do resultado do que eu estou fazendo, eu tenho consciência de que essa minha ação vai gerar esse resultado, e eu tenho vontade e vou lá e faço assim mesmo. Isso é o crime doloso, que é o crime que a pessoa agiu com consciência e com vontade. Tirando o crime doloso, existe o crime culposo. Certo? O crime culposo não é todos os delitos, todas as infrações que têm a forma culposa. Primeiro que ela tem que estar expressamente prevista em lei. Por que o legislador... Vou fazer uma parte aqui, né? Uma coisa do princípio de direito penal, isso eu lembro muito bem das aulas, é que tem uma regra, eu vou falar, não há crime sem lei anterior que o preveja. O que isso quer dizer, né? Nenhum crime pode ser inventado do nada. Então, tudo que pode ou não pode ser feito já está na lei. Exatamente. Então, mas eu cometi tal situação, agora é crime. Se quando você fez não era previsto, não é crime. Então, o que pode e o que não pode tá expressamente previsto na lei, certo? Não é nada que o prefeito, o delegado, o policial, o vizinho acha que é. É o que tá na lei e pronto. Exato. E aqui no Brasil é só lei federal. Assim, só o Congresso é que define o que é crime. Boa. Não pode ter uma lei municipal, uma lei estadual. Não. A ilicitude penal é definida a âmbito nacional. É igual no país inteiro. Não importa aqui em Santa Catarina, no Maranhão ou no Acre. Essa observação é interessante, né? Porque não são todos os países que têm essa regra. A gente acompanha muito os Estados Unidos, por exemplo, que os estados podem legislar. Inclusive, tem estados que têm pena de morte, estados que não têm. Então, é muito diferente do estado para o outro. No Brasil, não. Não, no Brasil não. No Brasil, no âmbito penal, a legislação é privativa da União, significa que só tem lei federal sobre matéria penal. E é igual para todo mundo no Brasil. Exatamente, Show. vale igual para todo mundo no país inteiro. Beleza. Então, essa diferença de dolo ou culpa é importante no cometimento do crime. Isso. Em regra, todos os crimes têm a forma dolosa. Todos têm. Que é quando eu quero mesmo. Isso. Quero lá matar o cara. Quero lá Quero ter consciência do que eu estou fazendo. Agora, pode acontecer de uma pessoa cometer um delito, como você colocou, sem querer. Sem querer, querendo. Que é o crime culposo. O crime culposo, ele vem para penalizar e para advertir a sociedade que todo mundo tem um dever jurídico de cuidado. Quando é que a gente chama dever jurídico? Eu tenho que cuidar para não... além de não querer cometer crime, eu tenho que cuidar para não cometer condutas que podem causar lesão a outras pessoas. Maurício, eu lembro de poucas coisas das aulas de direito penal, apesar de ter tido professoras maravilhosas, mas como eu não tinha muita afinidade com o tema, né, então... Mas, assim, um exemplo que sempre martela na minha cabeça, pensando em direito penal, que a professora de direito penal dizia o seguinte: você está dirigindo um carro e, de repente, uma bola cruza a rua. Pare! Atrás de uma bola sempre vem uma criança. E eu lembro que, na época, na nossa cidade, aconteceu uma fatalidade de uma pessoa... e cidade pequena, né? Isso gera uma repercussão. De uma pessoa atropelar uma criança que vinha atravessando a rua sem olhar para o lado atrás de uma bola e a criança vira óbito. Então, assim, isso ficou muito marcado para mim. E eu lembro que eu pensava assim, meu Deus, essa pessoa matou essa criança.
ela vai ser presa, né? Mas ela fez sem querer, ela não viu a criança veio do nada. Então, esse pra mim é um exemplo que fica muito claro, assim. Mas nesse teu exemplo, não necessariamente a pessoa vai responder criminalmente. Sim, porque vai ter que analisar a situação concreta. Por quê? Porque quando a gente fala em dever jurídico do cuidado, a gente não exige que a pessoa seja situações. um super-homem, que a Sim. pessoa consiga ver o que é imprevisível. Sim. Então, a gente trabalha a questão da previsão e do cuidado. O que é o cuidado? Aí entra aquelas coisas comuns, a negligência, imprudência, imperícia, que todo mundo fala. Então, veja bem, se essa pessoa está acima da velocidade permitida, okay. Vamos dizer que o local seja na frente de uma escola, que está lá 30 por hora, 40 por hora, e ela está a 50 por hora, opa, ela está sendo imprudente. Porque esse limite de velocidade que foi colocado naquela via, naquele local, foi justamente para evitar que aconteça um acidente. Se ela está acima, ela está sendo imprudente. Se ela atropelar alguém, ela vai responder por um homicídio culposo no trânsito, sim. Ai, gente. Por isso que o direito tem isso. Ô, Maurício, mostra a tua caneca aí, ó. As fontes do direito, elas estão claras, né? Lei, analogia, costumes e depende. Né? Então, o Maurício acho que deixa claro isso, né? Que os casos, eles... tudo vai depender do caso concreto. Isso. Né? Então, não é que necessariamente uma morte no trânsito significa que foi um homicídio doloso ou culposo necessariamente. Depende. Depende muito da situação concreta, né? Vai ter que ser analisado. Uma pessoa falando no celular, coisa que não acontece, né? Não. Então, se ela atropelar alguém, ela vai responder criminalmente? Vai. Porque ela deveria estar falando ao celular? Não. Não. Então, é crime. Não teve a intenção? Não teve. Mas aconteceu. Mas ela infringiu um dever de cuidado? Infringiu. Então, o crime culposo trabalha muito essa questão da cautela. A gente não tem que só agir intencionalmente para ser crime. A ausência de cautela pode caracterizar um crime. Pode caracterizar. Ô, Maurício, e assim, ó... então, tá claro a diferença do dolo e da culpa, mas independente disso, aconteceu o crime, né? A gente sempre escuta, fala assim, crime, foi pego em flagrante, não foi pego em flagrante... as pessoas fogem, né? Desaparecem, assim, 24 horas, 48 horas. Por quê? Por que as pessoas, quando acontece alguma coisa de ter um crime... E falando em trânsito, outra coisa, antes de falar de sumir do local... Tem uma coisa que você falou antes, né? Que é bem importante. Não é só a ação que pode gerar uma consequência. A omissão também. Se você tinha o dever de agir e não faz, também pode caracterizar crime. Nós temos dois tipos de crimes omissivos. Aquele que a lei exige uma ação de todo mundo. O delito tradicional de omissão de socorro. Você... A pessoa está numa situação que precisa de socorro, você olha e não socorre. E não faz nada. Isso é omissão de socorro. Mas a lei te exigiu uma omissão. E existe os crimes que a gente chama de omissão imprópria, mas assim, que são crimes... em regra de ação, mas que a lei colocou a alguma pessoa um dever jurídico de cuidado. Quando você tem um dever jurídico de agir, você não fazer é crime também. É crime. Sim. Gerou resultado, veja. Mas aí você, de novo, aquele mesmo ponto. Está na lei. Você tem o dever jurídico previsto em lei. Né? O dever jurídico não nasce. Então, você está vendo um crime acontecer, você tem dever jurídico de impedir? Um cidadão comum? Não. Então, você não pode ser responsabilizado pelo delito. Por quê? Porque você não tem um dever jurídico. Mas se eu chegar e cometer alguma coisa, querendo ou não, o melhor é sempre fugir? Não. Não, claro que não, né? E por que todo mundo foge? Olha... Aí é uma pergunta complexa de se responder. Mas, né? assim, é normal, assim, você vê a pessoa que comete um crime, ela não estar no local. Ela, né, por que isso acontece? Muitas pessoas é por simples medo, né? Medo de ser preso, né? Claro que colocou bem o flagrante. O flagrante existe não existe um prazo legal para fazer o flagrante, né? Então, vamos dizer, é mito essa história. É mito? 24 horas isso, flagrante? Isso é mito. Olha, gente! Isso não existe. Pode, claro, porque a lei não coloca um prazo. A lei coloca vários tipos de flagrante. O flagrante propriamente dito, que é o flagrante o quê? A pessoa foi pega cometendo o crime, Mão na massa. Isso, mão na massa, exatamente. Boca na botija. Boca na botija, sei. Isso. E aí existe o flagrante de perseguição. Aquele
Logo depois, logo Sim. após do crime, se iniciou uma perseguição que pode ser por qualquer pessoa, até que a pessoa é presa. E existe o flagrante presumido, que você presume pelas circunstâncias. Por exemplo, imagine uma situação bem simples. Aconteceu um furto de um determinado objeto e você chama a polícia. A polícia vai até lá e ela vai dar uma volta. E ela encontra alguém com aquele objeto. Ups, né? Tudo Veja, indica. Tudo indica, é o flagrante presumido. Por que a gente fala que é presumido? Porque eu não posso ter certeza, porque ela pode ter achado aquele objeto na rua. Sim. Mas tá com o objeto na mão, né? Sim. Então, mas a lei não fala um prazo. Né? A lei não define um prazo. Boa, eu sempre achei que tinha um prazo. Não. 24 horas é flagrante. 24 horas, o prazo que existe na lei é do momento da prisão até chegar ao auto no juiz. Esse prazo existe de 24 horas. Tá. Por quê? Porque, na verdade, hoje, qualquer prisão cautelar, ela deve, como regra, ser feita audiência de custódia. Tá. O que é audiência de custódia? Eu fui pega ou não cometendo um crime. Então, eu não sou presa direta. Não, você vai ser preso direto. Tá? Tanto que o flagrante, e não é mito a ideia de que qualquer um pode prender em flagrante. Boa! Não é qualquer pessoa pode prender outra pessoa em flagrante. Prender a outra em flagrante é o quê? Segurar ela até vir a polícia. Isso. E essa coisa da sociedade se vingar, assim como a gente já viu em vários casos, Não, né? isso não pode. Isso não pode. Não, definitivamente não pode. Tipo, dar umas pancadinhas no cara, não pode. Isso aí, inclusive, configura um novo crime, né? Pra quem bate no... Sim, evidente. E isso vale para qualquer um e vale para até talvez de mais caracterizado pelos próprios agentes públicos, né? Então, claro que eventualmente pode ter que usar de força física, Sim. porque a pessoa pode estar reagindo a alguma, mas Sim, só não quer ser preso. Isso, enfim. exatamente, né? Mas isso não pressupõe, não autoriza uma violência sem motivo, né? Isso é uma coisa que a gente falava até com os estudantes do primeiro semestre, né? Porque existe aquela sensação de que eu posso fazer justiça pelas próprias mãos, né? Então, o nosso sistema proíbe isso. Proíbe. Se alguém fizer alguma coisa errada, cometer um crime, né? Agir contra as regras existentes, não sou eu que vou lá e dar na cara do indivíduo, ou me vingar, ou fazer... Não. Existe um órgão responsável para fazer isso, né? Que é o Estado que nomeia. Isso. Então, o Estado vai dizer, olha, se o indivíduo, sei lá, bateu no teu carro, você não vai lá bater no carro dele. Se o indivíduo te xingou, se o indivíduo te bateu, você não vai lá dar porrada nele. Pode se defender, né? Mas, assim, a tendência é de que você acione o Estado pelos seus órgãos responsáveis e diga, olha, Estado, aconteceu isso, eu preciso que você atue. Isso, exatamente, porque o Estado, ele trouxe para si o que a gente chama até de monopólio da violência, né? O Estado, em alguma circunstância, ele pode usar da violência moderada e necessária. Porque, e não estou dizendo violência necessariamente física, porque prender alguém e colocar uma pessoa presa por 10, 15 anos é uma violência, né? É uma violência, claro. Você colocar uma algema no indivíduo, colocar ele no camburão... Existe, né? Existe, só que ela é regrada, né? E só o Estado pode fazer isso. Sim. Então, claro que a gente falou assim, o flagrante qualquer um pode fazer. Pode, não é obrigado, não tem nenhuma obrigação. Então, você está vendo um crime, você não tem obrigação nenhuma de agir. Boa. Só os agentes policiais, né? Só as autoridades policiais, os seus se agentes. Se não fizerem nada, esses têm obrigação. Mas a pessoa comum, ela não é obrigada. Eu estou vendo um furto, eu tenho que prender então. Não. Calma, não tem. Então. O ideal é acionar, né? Isso. A autoridade responsável. Então, assim, olha, mito 1, né? Então, não tem essa coisa de prisão em flagrante de 24 horas. Não, a lei não define um prazo. Claro que não é eterno o flagrante, né? Sim. Enquanto houver uma busca pela pessoa, uma perseguição. E lembre, perseguição no conceito mais de busca, ainda pode ser flagrante. Vamos pegar um exemplo bem simples, né? Que pode passar de 24 horas. Vamos imaginar que alguém cometeu um delito, um homicídio, e fugiu para o mato. E a polícia cercou o mato. E está lá 3 dias com um cachorro, buscando, e encontra ele. É flagrante? É flagrante. Agora, se ela cessar de procurar, e o cara aparecer uma semana depois... Daí não é mais flagrante. O que não quer dizer que ele não vai ser penalizado pelo que ele fez. E o que não vai... E também, outro ponto, e o que não quer dizer se ele vai ou não ficar preso.
Responder o boa. processo preso ou responder o processo solto independe da existência de flagrante hoje. Olha! Isso, desde a Constituição de 88, a última, né? A gente já teve, e mais fortemente nos últimos anos, a compreensão. A regra é que todo mundo responda o processo solto. Então, até para desmistificar, muitas vezes a polícia prende em flagrante porque tem que prender em flagrante. Sim, mas que não é que o indivíduo vai ficar necessariamente preso. Daí ele vai ser preso, vai ser feita audiência de custódia como regra, e nessa audiência de custódia, se não houver a demonstração dos requisitos de uma prisão preventiva, ele vai ser solto. E vai responder todo o processo solto. Solto, quando a gente diz solto, né? Vai receber uma liberdade provisória. Sim, não vai poder sair do país. Isso, não vai ter regras, restrições. né? Ele vai ter algumas restrições. Comparecer a todos os atos processuais, não mudar de endereço sem comunicar. E pode ter até outras medidas cautelares, conforme Que o o caso. juiz estabeleça. Isso, hoje se estabelece 10 medidas cautelares possíveis. Tá. Né? Não vamos entrar em todas elas aqui, mas Sim. desde até um recolhimento domiciliar, mas até com o uso de tornozeleira, Olha. é possível. Tipo casamento. Assim. Isso. Piada, gente. Então a ideia, e isso até desmistifica algum jargão que muitas vezes as pessoas dizem, a polícia prende e o juiz solta. Olha Por aí. quê? Porque a regra não é de ficar Porque preso. a obrigação da polícia é prender e a obrigação do juiz é Soltar. soltar. Cada um no seu Isso, a papel. pessoa tem o direito. Por quê? Porque as pessoas mas por que ele tem o direito de responder o processo livre? Constituição diz o quê? Todo mundo é Inocente. até Até que prove o contrário. isso. E a prova ao contrário é com o trânsito em julgado da sentença penal. Antes disso, é o que a gente pode chamar de princípio de não culpabilidade, até para não dizer, ou de inocência. Então, eu já sei que eu também não posso me vingar do cara que comete um crime. Outra coisa que é uma pergunta assim, ó, que todo mundo tem curiosidade. O que é o réu primário? Quando que eu ainda sou réu primário? Quando que eu perco o réu primário? E se eu perder o réu primário, eu perdi pra sempre? Ou eu recupero ele ainda? Não, a pessoa, todo mundo, vamos dizer assim, nasce réu primário. Olha aí, ó. Tu já nasce ficha limpa, né? Isso, exatamente. A pessoa perde por quê? Você tem a qualidade técnica de réu primário até que você tenha uma condenação criminal com trânsito em julgado. Trânsito em julgado é quando não tem mais pra quem recorrer. Isso. Quando... Foi pra todas as instâncias, chegou no Isso. limite e lá no último juiz diz, olha, é culpado e não tem choro, nem vela, nem fita amarela. Exatamente. Pronto. Aí, a partir daí, você não é mais réu primário, é o que a gente chama de reincidente. Tá. Certo? Só que a reincidência, ela não é para sempre. A reincidência, ela termina, vamos dizer assim, ela encerra com 5 anos após o cumprimento ou extinção da pena. Show. Então, não é do crime, é do cumprimento da extinção da pena. A pessoa foi condenada com 20 anos. Aí ela cumpriu toda a pena, os 20 anos. Todas as penas no direito penal são de prisão? Não. Boa! Olha aí, ó. Não necessariamente. Não Então, necessariamente. eu não vou ser presa se eu descumprir uma regra de direito penal necessariamente. Não. Boa. Já vamos falar disso. Vamos terminar o... É muita dúvida, tô com medo vamos de ser terminar presa. o primário. Então, a pessoa cumpriu a pena, fica mais 5 anos. Depois desses 5 anos, ela volta a ser o que a gente chama de tecnicamente primária. Tecnicamente primário. Porque, na verdade, ela tem o mesmo benefício de uma pessoa primária. Então, Tá. é como se voltasse a ser primário. Tá, entendi. Tá? E daí agora, para responder a tua outra pergunta, né? Da questão das penas, né? Tá, então antes de você falar das penas, outra pergunta. Eu que tenho curso superior, eu fico prisão especial se eu for presa? Tipo, é uma cela assim com frigobar, assim, todo o conforto? Não. Logo. Né? Então, até voltando àquele ponto aqui, para chegar nesse ponto, a gente falou que a pessoa vai responder o processo solta como regra. Mas as pessoas podem responder o processo presas, quando tiver motivos. Quando ela ofereceu algum risco. Isso. Assim. O que é motivo? Cometer novos crimes. A ordem pública está afetada, o risco dela cometer novos crimes, o risco de fugir, ou está atrapalhando o processo. Então, tem vários motivos que a lei determina. Então, a pessoa pode responder presa
né? O que a gente chama de prisão preventiva, né? Normalmente esses crimes, assim, de muita repercussão social, o juiz tem uma resistência maior para soltar, né, o réu. Até é bem polêmico a ideia do clamor social como elemento de ordem pública. Mas nós encontramos vários casos polêmicos, né? Quase sempre esses casos que chamam muita atenção. Você tem lá um clamor social muito grande e você tem encontrado a jurisprudência aceitando, não como elemento único, mas que influencia na hora do juiz manter... Decidir se vai ficar preso. Se ele vai ficar preso ou não, decretando a preventiva, se for o caso. E esse ponto de separar essa prisão provisória, que a gente chama de responder o processo preso, até quando tem essa necessidade, e quando vai chegar o momento em que transitou o julgado e que ele vai cumprir a pena, né, essa diferenciação é importante justamente para essa questão da cela especial. A cela especial só existe para a prisão provisória. Então se eu for condenada, olha, realmente você cometeu esse crime, a tua pena é, sei lá, 10 anos, pena restritiva de liberdade. Se eu tiver curso superior, eu não vou numa sala especial. Não, tu vai ter... Só durante o processo, enquanto eles estão vendo se eu sou culpado ou não. Aí eu vou, junto com todo mundo. Tu vai trabalhar nos critérios de seleção normal da execução penal. Pessoal, o negócio é o seguinte, não cometam crimes. Mesmo que vocês tenham um curso superior, na dúvida, não façam. Achei perigoso agora. Na verdade, existem critérios de classificação dos presos também. Sim, na de lei maior de execução. periculosidade, menor, né? Mas se você cometer um homicídio, tu vai ficar junto com o pessoal que cometeu homicídio, outros homicidas. Se tu cometeu um tráfico de drogas e tu mesmo tendo nível superior, tu vai ficar lá com os outros traficantes, claro, de outra... não da mesma facção, se for o caso. Né? Eles olham isso também? Olham, claro. Gente. Isso é importante, né? Pra manter a integridade do... Integridade física. Não é porque tá preso que precisa, né? Isso é uma coisa bem importante. A gente precisa lembrar que a pessoa que cometeu um crime, ela não perde os seus direitos, salvo aqueles afetados pela própria sentença penal. Ela continua sendo um cidadão. Perde alguns direitos, sim. A liberdade, óbvio, né? Outros direitos também, né? Mas ela não deixou de ser um sujeito de direitos, né? E o Estado continua responsável pela integridade física desse indivíduo. Que eu acho que também isso gera uma reação em algumas pessoas na sociedade, né? É porque o preso tá lá numa condição melhor do que a gente que tá aqui, porque isso, porque... Cara, não tá. Né? Não tá. A gente sabe que o sistema penitenciário... Ele tem uma função, mesmo eu que não estudo, né, com profundidade, sabe que o sistema penitenciário tem uma função que é de fazer aquele indivíduo que cometeu o crime entender que ele não pode fazer aquilo e que tem uma consequência. E aí, em tese, ele vai para um lugar que é para ele, tipo, o cantinho do pensamento, né? Mas que não a ideia, né, vamos dizer assim, por detrás de todo o sistema penitenciário é trabalhar uma lógica simples, né? A gente fala de punir, evidentemente. Claro. Existe o caráter retributivo. Sim. E até para as pessoas olharem, a pessoa cometeu tal crime, olha o que está acontecendo com ela. Também é educativo para a sociedade, né? Sim. Mas também existe a ideia da ressocialização. O que é a ideia da ressocialização? A pessoa foi lá e a ressocialização começa com a consciência da ilicitude, né? A pessoa entender que aquilo que ela fez é errado. E nós deveríamos, brinco nas aulas bastante com os alunos, fazendo uma analogia que o sistema penitenciário, a gente tem que pensar como direito consumidor. Quem que é o consumidor do sistema carcerário? É o preso. Não, é a sociedade. Porque o que entra lá e o que sai. Se a pessoa entra lá de uma forma e sai de lá melhor ou pior, quem é o prejudicado ou o beneficiado? A sociedade. Então a sociedade devia olhar muito melhor para o sistema carcerário e dizer assim, ele teria que ressocializar, porque na verdade essa pessoa vai sair, todo mundo sai. Nós temos uma população carcerária extremamente jovem. As estatísticas mostram, uma grande maioria da população carcerária eles vão ficar um tempo presos e vão sair. E vão sair para viver aonde? Com a gente, na sociedade. Exato. E aonde? Em que lugar? Você consegue olhar para uma pessoa e dizer, ele estava preso ou não estava? Não. Uma brincadeira nem que é o objetivo, né? E nem é. E é uma brincadeira que eu faço com os alunos. Você vai viajar de ônibus, compra uma passagem. Já era. Quem que vai sentar do teu lado? Já era. Alguém que ficou 10 anos preso. Você quer que esse sujeito que passou 10 anos preso saia de lá melhor ou pior do que entrou? Melhor?
Então, a gente precisaria olhar para um sistema carcerário para ele ser um sistema ressocializador. Nem é só pelo preso. Por nós. Por nós. Por nós. E hoje é? Infelizmente, não. Controvérsias. É. Controvérsias. Ô, Maurício, só pra voltar, então. Já entendi do réu primário. Boa. Pessoal, vamos manter o nosso réu primário. Essa é a regra, Isso. né? E sobre os tipos de penalidade. Então, a prisão é uma delas, mas pode ter outras penalidades se eu descumprir um... Isso. Nós temos, como regra, a gente pode se separar em 3 grupos, né? Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. Tá. Certo? A pena restritiva de direito vai serviço comunitário, mais conhecido, prestação pecuniária, limitação de fim de semana, interdição de direitos. Então, porque na verdade a ideia é a proporcionalidade. O que é a proporcionalidade? Quando a gente pensa no crime, privação da liberdade é necessário para prevenir os crimes? Necessariamente sempre? Não. É um olhar que a gente faz de ponderação. Então, muitos delitos, você tem a previsão da pena privativa de liberdade. Mas daí você não vai ver a pessoa presa. Por quê? Porque se ele é primário, se o crime não tem violência, o crime não é tão grave, não tem porquê a gente, neste primeiro momento, sancionar ele com uma privação da liberdade. Ela não vai ser ressocializadora. Pelo contrário, às vezes. E ela não vai atingir o objetivo. Então, essa ponderação. E você vai deixar a privação da liberdade, em regra, para o crime mais violento, para o crime hediondo, para o reincidente. O que é o crime hediondo? O crime hediondo, a Constituição previa o crime hediondo e os afins, né, os considerados, vamos dizer, similares ao hediondo, que é o tráfico de drogas, que é o terrorismo, né? E daí o crime hediondo tem uma lei que define quais são, tem uma lista. Então não dá para escolher, tá lá. E as penalidades são severas. As penalidades, elas tá no código, na lei normal, a penalidade. O fato de ser crime hediondo é que muda todo o tratamento penal e processual penal. Então, ser crime hediondo, tipo homicídio qualificado, latrocínio, são crimes hediondos. Muda o tratamento, impede vários benefícios. Então é ruim. Isso. Bem pior. E o próprio cumprimento da pena é muito mais severo. O pacote anticrime, inclusive, né, ele deu um agravamento para o crime hediondo, o crime violento e para a reincidência. Tipo, critérios de progressão de regime mudaram. Então, vai ter que ficar mais tempo preso. Quanto mais grave o crime, mais violento, menores são os benefícios que eu tenho, inclusive, no cumprimento da minha pena. Inclusive no cumprimento da pena, exatamente. Não é bom. Não é bom. Então, tem crimes que você tem que cumprir até 70% em regime fechado, para depois ir para o semiaberto. Boa. E daí, o fechado, o cara fica o tempo todo, 24 horas dentro da prisão, lá na cela. Isso. O semiaberto, ele pode sair durante o dia e vir só dormir? Não necessariamente. Não necessariamente. Depende. Depende muito, a não ser que ele consiga um trabalho fora e tal. Mas, se não, em regra, ele também continua lá. Só que ele já tem uma flexibilidade no cumprimento da pena. Tem alguns benefícios, né? Tá. E no nosso país, pena de morte e prisão perpétua tem? A Constituição veda tanto a prisão perpétua como a pena de morte. Mas nós temos uma exceção. Opa! Tem pena de morte no Brasil. Sério? Sério. Como? Em caso de guerra declarada. Tá. Se nós estivermos em guerra, pelo Código Penal Militar, no Código Penal Militar, uma curiosidade, vai encontrar a pena de morte. Mas só em caso de guerra declarada, se a gente tiver. Então, é uma exceção constitucional. Tirando isso, nós não admitimos a pena de morte. E a prisão perpétua, também não. Daí, assim... Mas é importante lembrar o seguinte, o legislador precisaria criar um parâmetro. Porque não adiantava dizer, não tem prisão perpétua, mas o sujeito foi condenado a 150 anos. Sim. Vai ficar 150 anos, depois pode sair. Sim. Seria prisão perpétua. Exato. Então, se criou um limitador, né?
O pacote de crime mudou para 40 anos. Era 30, agora é 40 anos. É o prazo máximo. Prazo máximo de... A pessoa pode eventualmente ficar mais de 40 anos, mas ele tem que cometer crime enquanto está cumprindo a pena. Nossa. Mas não é difícil. Não, por exemplo, não se é ele for difícil. pego dentro da cadeia com traficando. Isso. Né, com ou fugir, arma, e aí tentar ser fugir. pego novamente, daí pode eventualmente até passar disso. Mas se uma pessoa cometer hoje, sei lá, 20 crimes hoje, for condenada, vai cumprir a pena dos 20 anos, ela pode pegar, a sentença pode constar 200 anos, mas ela vai ficar 40 anos presa. Maravilha. Nossa, gente. Ai, tá me dando até medo. E tem um crime que é um crime de maior pena. Tipo, esse crime no nosso país é o que tem a maior pena. O crime com maior pena no nosso Código Penal é extorsão mediante sequestro seguido de morte. Meu Deus do céu. É 24 a 30 anos. O Extorsão mínimo é 24. É um sequestro. Tá. Sequestro seguido de morte. É que o nome técnico é extorsão mediante... Mas sequestro alguém, peço muito dinheiro pra família e mato a vítima. É a pena mais alta que tem. Por que é a mais alta? Ela parte de 24, o mínimo, e vai até 30. Nós temos o latrocínio, conhecido de todo mundo, que é... Rouba para matar, mata para roubar, né? E que é de 20 a 30. E o homicídio qualificado, que é de 12 a 30. Veja, todas elas partem num mínimo diferente, mas tem um máximo igual. Sim. Então, num caso concreto, pode ter um homicídio qualificado com pena que passe de um sequestro seguido de morte. Sim. Porque as circunstâncias, as qualificadoras daquele caso concreto, né, a gente, volta e meia a gente escuta na imprensa, né? O cara cometeu um homicídio triplamente qualificado. Nossa. Isso vai fazer com que a pena dele seja mais aumente. alta. Porque qualificar um crime... Vamos pegar o homicídio. Então, homicídio é você matar alguém. Isso. Um homicídio qualificado ou com 3 qualificadoras seria tipo... Eu matei o indivíduo, mas antes de matar eu amarrei ele, não deixei ele se defender. Situações que... Isso. Tudo previsto em lei, sempre. Sim. Então, veja a lei bem, estabelece... A lei estabelece e qualifica o homicídio, por exemplo, pelos motivos que você cometeu o crime, pelas circunstâncias em que você cometeu o crime. Tá. Por exemplo, o motivo do crime, um motivo fútil, qualifica um crime. Tipo, não gostei da roupa daquela mulher. Isso. Fui lá e matei ela. Exato. Isso é um motivo fútil, né? Depende Isso. como é que ela tava vestida. Não, mentira, é fútil. Então, e daí tem as circunstâncias em que um crime praticado com tortura, com meio cruel. Tá. Tudo isso qualifica um crime e faz ele ter uma pena ainda maior. Isso, uma pena ainda maior. Tá. Mas sempre é importante lembrar que o homicídio é um delito que vai a júri popular, né? Cara, júri popular é uma coisa louca também. Eu sei que o nosso tempo acabou, mas eu ficaria horas aqui, né? Sim, o júri... Porque apesar de não gostar, não entender, mas é interessante. O júri popular é só o homicídio que vai para júri popular ou tem algum crime outro? A Constituição diz que é assegurado ao tribunal do júri com competência mínima para os crimes dolosos contra a vida. Então, só para a gente entender, competência mínima pode ser maior. O legislador poderia hoje colocar para júri popular crimes de corrupção, por exemplo. Eita! Mas não coloca, né? Não precisa. Então, a competência é mínima dos chamados crimes dolosos contra a vida. Quando a intenção do sujeito é a morte. Então, é o homicídio. Dá para contar no dedo os crimes que vão a júri, né? Tá. Então, é o homicídio, o infanticídio, o aborto. Boa. Certo? Aborto. Então, homicídio é quando a gente mata alguém, infanticídio é quando mata uma criança, o aborto é quando uma mulher tá grávida e de alguma maneira... E daí tem ainda o auxílio à instigação ao suicídio. Cara, que loucura. E daí tem o feminicídio, né? A gente pode colocar, e o genocídio, né? Esses dois últimos, de certa forma, são espécies de homicídio, né? Sim, sim. E aí, nesse caso, quando tem um crime doloso contra a vida, que é um homicídio, ao invés do juiz julgar sozinho, quem julga é um grupo de pessoas escolhidos pela sociedade, que é o tal do tribunal do júri. Isso. O tribunal do júri é um julgamento... meio que popular. Assim, para ser um julgamento social, né? Claro...
dá para falar sobre a função do júri por horas, né? Porque é uma discussão complexa, né? Mas a lógica do tribunal do júri é a lógica da conduta proibida e do resultado que a gente falou. Para a gente falar de júri, a gente tinha que entender o seguinte: lá no começo nós falamos que crime é uma conduta proibida em lei. O júri, de certa forma, resgata a sociedade como julgadora do fato. Que era antes da gente ter um Estado de direito tão, vamos dizer assim... organizado, e até estabelecido em lei no sentido positivo da palavra, escrita, né? Escrita. Então, o júri é para resgatar um julgamento social daquilo que é ou não deve ser punido. Que no fundo, o crime é isso, né? É o que a sociedade não aceita. E a origem do direito é essa, né? É isso. Antes de estar na lei, era um grupo social que dizia: isso tu pode fazer na comunidade e isso tu não pode. Se tu fizer isso aqui que não pode, a comunidade vai te punir. Isso. Nem hoje a gente institucionalizou isso, né? Até para poder ter o mesmo peso e a mesma medida, né? E o júri não deixa de ser um resgate disso. Se você parar e pensar, eu vou pegar lá hoje o tribunal, o conselho de sentença, que é o que vai julgar, são 7 pessoas escolhidas da sociedade, leigos. Então não é para fazer um julgamento técnico. Sim, não são profissionais do direito, são membros da sociedade. O próprio juramento dos jurados previsto em lei é para julgar com imparcialidade e justiça. Pronto. E aí a pergunta é: justiça é lei? Não, justiça é valor, né? Isso. Então eles estão chamados lá para julgar com seus valores. Essa é a lógica do júri. A gente pode até não concordar, achar que a gente vive um Estado de direito e que esse Estado de direito nós deveríamos cumprir as regras. Estão na lei, na Constituição. Estão na lei. Por quê? Porque eventualmente a gente vai ver um julgamento no júri que alguém vai ser absolvido e a gente, você ou eu, pode olhar: não, um absurdo, tinha que condenar esse sujeito. Sim. Mas o júri é isso. O júri é um julgamento leigo. É um julgamento como se não existisse lei. Como se fosse 7 pessoas para julgar o que a pessoa fez. O porquê. Contexto. O contexto. Olha, eu acho que a gente tem que fazer um programa só sobre tribunal de júri. Fiquei agora curiosa. Dá para discutir muita coisa interessante. Curiosa mais ou menos, assim. Que depois de saber as penas, eu vou cuidar aqui com o meu réu primário, né? Isso. Maurício, sensacional, né? Uma aula à parte, até para quem não curte muito direito penal, assim, amando ouvir você e as tuas explicações muito claras e objetivas. Acho que esse é o objetivo da Juridioquê, o pessoal deve ter adorado, assim como eu. Queria muito te agradecer, o nosso tempo super acabou. Vamos fazer outros programas e te agradecer pela tua disponibilidade e gentileza de sempre, assim, de vir aqui explicar e doar um pouquinho o teu tempo para isso. Obrigada. Queria que você, né, se despedisse do nosso público, quiser deixar tuas redes sociais, LinkedIn, e-mail, enfim, para o pessoal seguir, que eu sei que eventualmente você posta aí conteúdo. Então, fique à vontade para se despedir do nosso público. Obrigado, Jéssica. Foi um prazer, né? Confesso, como eu falei no início, um pouco nervoso, porque é a primeira vez que faço isso, né? Apesar de que eu dou aula há alguns anos, né? Não vou nem falar quanto tempo, porque ninguém precisa saber, né? Não. E, enfim, fico à disposição para outras conversas que queira, né? Olha, eu tenho postado pouco coisa nas redes sociais ultimamente, por falta de tempo, né? Mas quem quiser, Maurício Eng. Maurício Eng. Falando... EING, depois a gente vai te marcar também. Isso, daí sociais. Quem quiser acompanhar. Tá lá no Instagram. Aquela dúvida, né? Aquela dúvida clássica que a gente escuta nos corredores do curso de direito. Professor, tem um primo de um amigo, de um vizinho meu, que talvez tenha sido preso com um pouco de droga. O que acontece, né? Então, a ideia não é fazer consulta, mas também deixar aí o profissional ao dispor do nosso público. Obrigada de novo, foi sensacional. Imagina. Obrigada a você que acompanha a Juridioquê. Continue acompanhando a gente, ouvindo os nossos programas, indo lá no YouTube, no Instagram, comentando com os colegas de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, postem aqui que a gente cria o conteúdo para você. Obrigada. Beijo para todos. Juridioquê, Juridicô.